Perdoe os seus pais. Calma, eu vou te explicar por que você tem que fazer isso e como que eu enxerguei isso com tão pouca idade. Eu falo isso porque a minha geração, a geração Z, geralmente não entende isso e pelo menos pelo meu cotidiano, é um pouco raro você ver pessoas que fazem isso de fato na prática. Bom, desde que nós nascemos, nós somos criados por pessoas que nós nos inspiramos muito. Então, nem sempre um pai ou uma figura materna é aquela pessoa de sangue. Muitas vezes um padrasto, um tio, uma tia, uma avó é mais pai e mãe do que os seus pais de sangue. Mas quando a gente tem pouca idade, nós vemos os nossos pais como os nossos heróis sem capa. Quando nós somos crianças, nós tendemos a falar que quando nós crescermos, nós queremos ser igual aos nossos pais. Justamente pela essa visão que a gente tem deles, a visão de proteção, a visão de conforto, a visão de uma figura heroína, aquela visão que a gente tem que sempre que acontecer alguma coisa a gente pode recorrer a eles. E geralmente é assim, salvo alguns casos que existem pais realmente narcisistas que às vezes fazem um pouco de mal para os filhos. No meu cotidiano, pelo menos, acontece que os pais foram simplesmente pais. A questão aqui, quando nós somos crianças, os nossos pais tornam-se os heróis da nossa vida. Só que a gente não tem maturidade suficiente para entender que eles também são seres humanos, assim como nós, assim como todas as pessoas que existem no mundo. Então essa visão de super-herói, de super-protetor, daquele refúgio, ela é simplesmente fundada na nossa imaturidade, na forma com que nós enxergamos o conforto no mundo. Porque realmente o mundo não cheira a rosas e não são morangos espalhados. O mundo é muito mais duro do que parece. Então, quando a gente é criança, nós tendemos a buscar uma imagem de conforto, e essa imagem ela se estende durante a nossa vida. A grande questão é que existem vários períodos da vida. A fase da infância você é muito imaturo, você não consegue perceber as coisas, mas o problema começa quando você se torna adolescente. Geralmente na fase adolescente você quer viver outras experiências e que geralmente os seus pais não vão deixar, porque eles já foram adolescentes e eles sabem como acontece. Porém, cada experiência é única. E muitas vezes os nossos pais limitam a gente querendo só o bem dos filhos deles. Eles querem ver os filhos deles crescendo. Salvo algumas exceções que, claro, que acontecem, que os pais não são dessa forma. Mas, em resumo, os nossos pais querem o melhor para a gente. Então, quando chega na nossa adolescência, aquela imagem do pai herói, da mãe heroína, se torna mera ilusão, primeiramente, e se torna até também uma trava para o adolescente, porque ele não pode fazer nada, ele não pode sair, ele não pode curtir com os amigos e etc, etc. Porém, seus pais sabem exatamente o perigo que é lá fora. Então, se você tem menos de 18 anos e está assistindo esse vídeo, entenda uma coisa, os seus pais só querem o bem de vocês. Eles querem que você chegue na vida adulta e tenha um pé de meia, alguma coisa para você se sustentar, algum caminho que você vá seguir que vai te dar dinheiro, que vai te dar retorno financeiro. Todo mundo precisa de dinheiro nessa vida. Para a gente ser grande o bastante, nós precisamos enriquecer. Nós crescemos, nós tornamos maior usando coisas. E para nós termos coisas, nós precisamos de dinheiro. Então os nossos pais, eles só desejam que nós ficamos bem. Eles só querem que a gente chegue na vida adulta e não passe por onde eles passaram. Então um spoiler, se você é ainda mais jovem, os melhores conselhos são os dos seus pais. Quando você crescer e amadurecer um pouco, e um ponto muito importante da vida, quando você mudar da casa dos seus pais, os conselhos dos seus pais vão ser os melhores conselhos do mundo. Os pais são como se fosse um manual de instrução para a vida adulta. E é sério, muitas coisas a gente recorre aos nossos pais. Pelo menos no ciclo normal em que eu convivo, quando eu preciso trocar uma torneira e eu estou com dúvida, eu ligo para o meu pai. Então entende que os seus pais fazem um papel muito importante na sua vida e que você não deve ser inimigo deles. É claro, quando você é adolescente é muito mais difícil você entender isso, porque você quer viver a vida, você quer sair, você quer curtir as coisas como elas são. Porém, entenda uma coisa, a vida precisa ser curtida, mas ela também tem certas limitações. E eu fui um adolescente frustrado com isso, porque eu queria sair, eu queria fazer minhas coisas e os meus pais me travavam. Então, por muito tempo, eu fui muito inimigo deles. Por muito tempo eu achava que eles não gostavam de mim, que eles queriam me limitar, que eles queriam mandar na minha vida e que a casa é minha e o teto é meu e você vive aqui, você tem que calar a boca. E você tem realmente que calar a boca. O teto é dele, a comida quem paga é ele. Você precisa colocar muito valor nisso, porque quando você mudar de casa você vai entender. Mas a grande questão é que a partir do momento que você amadurece, que você passa a fase
da adolescência e da adultice, quando você se torna adulto, você entende que seus pais, eles são só pessoas. Claro, eles são seus pais de sangue ou de criação, porém eles são só pessoas. E são pessoas assim como você é uma pessoa. E seus pais também estão vivendo a vida a primeira vez. E você ficaria satisfeito se você não sabe de alguma coisa e alguém ficasse te julgando por causa disso? Então seus pais, eles são seres humanos assim como você. Eles estão vivendo a vida da primeira vez. Então entenda isso. Tome o seu papel como filho, que é amar os seus pais, respeitar, escutar, ajudar com o que você pode ajudar. Você não está no papel de dar sermão nos seus pais, muito menos de falar o que eles precisam fazer. Você é filho, você cala a boca e escuta. É assim que funciona a vida adulta. Minha mãe falava uma coisa muito importante na época que hoje faz muito sentido. Os pais são obrigados a ensinar a frustração para os filhos. Se você não aprender dentro de casa, você vai aprender na rua. E acredite, a frustração na rua é muito maior do que dentro de casa. A partir do momento que você cresce, que você amadurece, e você entende que os seus pais eram só pessoas vivendo a primeira vez deles, você passa a enxergar os seus pais como seus amigos, os seus amigos de verdade. Você começa a entender que os conselhos, na verdade, é como se fosse o seu melhor amigo batendo nas suas costas e fala assim, olha, toma cuidado com aquilo que você está fazendo. E realmente é o seu melhor amigo. Os seus pais são as únicas pessoas que vão estar com vocês na chuva, no frio, no fogo, no gelo, na riqueza, na pobreza, na doença. Muitas vezes, nem a sua esposa, que mora junto com você e deita na mesma cama que você, é tão fiel quanto seus pais. Então, entenda o momento que eles vivem. Assim como você, eles também são seres humanos. E assim como você, eles também erram. E tá tudo bem errar. Nós somos seres humanos, nós estamos em constante evolução. A cada dia que passa, a gente aprende uma coisa nova. E não é diferente com seus pais. Não caia na ilusão que os seus pais são super-heróis e que eles vão salvar o mundo. Porque, infelizmente, eles não vão. Amadureça, cresça e entenda que os seus pais são seres humanos como todos os outros. E depois de tudo isso, eu digo mais uma vez, perdoe os seus pais.